O homem que quebrou a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Nagy Narras, um nome que passou de um empresário de sucesso a uma figura polêmica na história do Brasil. Nagy Robert Narras nasceu no Líbano em 3 de novembro de 1947. Criado no Egito, radicado no Brasil em 1969, aos 22 anos de idade, após casar-se com a brasileira Sueli Aoun em 1967. Sua vinda ao Brasil em um avião da Varig foi marcada por um sequestro e sua rota desviada para Cuba. Por ser o único passageiro a falar árabe, foi peça fundamental nas negociações. Após a libertação e sua chegada ao Brasil, Narras desembarca com uma herança de nada mais nada menos que 50 milhões de dólares, transformados, poucos anos depois, em um grande conglomerado milionário de 27 empresas, entre elas fábricas, bancos, seguradoras e até fazendas de criação de coelhos. Chegou a ser dono de 7% da Petrobras e 12% da Vale, o que lhe conferia um patrimônio de aproximadamente 500 milhões de dólares. Em 1989, Nagy Narras protagonizou um dos episódios mais emblemáticos e polêmicos da antiga Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Usando uma estratégia de venda a descoberto, ele conseguiu movimentar grandes quantidades de ações, gerando uma queda significativa no mercado. Essa manobra não passou despercebida e as autoridades financeiras rapidamente perceberam o impacto das suas ações. O que para alguns foi visto como um movimento ousado de um visionário, para outros representou um ato irresponsável que desestabilizou o mercado e prejudicou inúmeros investidores. Narras adquiriu um caminhão de ações da Petrobras quando estavam cotadas na baixa. O problema não foi as aquisições, mas sim as atividades realizadas por Narras para que os preços subissem após a compra, manipulando o mercado a seu favor. O princípio da oferta e demanda foi usado por Nagy Narras para fazer o preço das ações aumentar. Indica-se que Narras comprava ações de várias pontas simultaneamente, sem que ninguém soubesse. O investidor então fez empréstimos muito altos em vários bancos e ainda usava dinheiro de outros investidores como laranjas. Com o dinheiro dos empréstimos, Narras comprava cada vez mais ações enquanto os preços aumentavam. Os demais investidores, com medo de perder a oportunidade, começaram a comprar como resultado desta ação, pois parecia ser uma grande oportunidade de lucro. Após as ações terem aumentado cerca de 4 vezes o preço de mercado, ele fez um grande lucro vendendo essas ações imediatamente após a compra. O libanês ganhou mais de 30 milhões de dólares apenas com esta jogada. Com o mesmo plano lucrativo usado com a Petrobras, ele teve a ideia de implementar também para as ações da Vale, fazendo com que as ações da mesma valorizassem mais de 1.600% em apenas um ano. Mas todo esse esquema de manipulação do mercado feito por Narras foi descoberto. A essa altura do campeonato, Narras havia causado um prejuízo de milhões de reais usando cheques sem fundo para comprar ações da Vale. Assim, os cheques foram devolvidos e as corretoras que intermediaram as compras tiveram que pagar todo o prejuízo. Narras foi posteriormente processado por fraude financeira e foi condenado a 1 ano de prisão domiciliar, além de ter confiscado por Eduardo da Rocha Azevedo, presidente da Bovespa,
cerca de 500 milhões de dólares da sua carteira de investimento. O esquema de Narras permitiu que a Bolsa de Valores tivesse uma valorização real de 1.500%, o maior caso de valorização acionária da história. Até mesmo empresas que não estavam ligadas ao esquema foram valorizadas. Como resultado, as negociações foram interrompidas para que pudessem determinar a responsabilidade de Narras por toda essa valorização, principalmente em relação às ações da Vale. Quando as negociações voltaram, as ações já haviam perdido 1/3 de seu valor. Isso levou a uma corrida frenética para vender as ações o mais rápido possível. Naquela época, a bolsa representava apenas cerca de 5% do PIB do país. Por isso, o país não sofreu ainda mais com as consequências da quebra da bolsa. No ano 2000, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro fechou por não conseguir se recuperar do duro golpe. Se engana quem pensa que nos anos seguintes a vida de Narras se tornaria pacata. Muitas polêmicas se seguiram até os dias de hoje. Uma história marcada por um misto de ascensão e queda, grandes vitórias e profundas controvérsias. Do colapso da Bolsa de Valores à prisão, sua trajetória nos lembra que o poder e a riqueza podem trazer grandes responsabilidades e que as ações de um único indivíduo podem ter repercussões imensas na vida de milhares de pessoas. Que possamos refletir sobre as consequências de nossas escolhas e o impacto que elas têm na sociedade. E agora eu quero saber a sua opinião. Narras foi um gênio ou um aproveitador? Gostou dessa história? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Fiquem com Deus e até a próxima. E não deixe de assistir os outros vídeos do canal. E como sugestão, eu vou deixar aqui a história de uma das mulheres mais ricas do mundo, Françoise Bettencourt Meyers, a herdeira da L'Oréal Paris.